Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 13 de julho, último dia dessa 14ª semana do tempo comum, também último dia da nossa semana. E eu quero te convidar a iniciar esse momento invocando a presença de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E eu quero te convidar agora a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo basta ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, e realmente é a única palavra que pode nos salvar. Mas para que essa palavra nos salve, eu preciso me declarar fiel, sincero, verdadeiramente crente nessa palavra diante de Deus e diante dos homens. Só assim a palavra da salvação realizará a salvação na minha vida. Vejam, caríssimos, Jesus nos pede no Evangelho hoje por diversas vezes, e esse Evangelho é uma continuação daquele Evangelho do envio dos discípulos e de todas as instruções que Jesus deu a eles para o caminho. E nesse Evangelho Jesus nos pede: não tenhais medo. Não tenhais medo. De quem? De quê? Não tenhais medo dos homens, porque a única coisa que eles podem fazer é matar o nosso corpo. O único que podem fazer é nos cancelar. Podem nos rechaçar de tudo, da sociedade, das redes sociais, do convívio, mas é apenas isso. A nossa alma pertence a Deus. Isso eles jamais poderão destruir. Eles jamais poderão matar a nossa fé. Jamais, se ela for de fato uma fé estabelecida na rocha que é Jesus. Se a nossa casa está fundada sobre Jesus, nada nem ninguém poderão nos separar do amor dele. Nada poderá nos levar para outro caminho que não seja o caminho da eternidade. Nós não podemos nos achar maiores ou melhores que Jesus. Devemos estar muito atentos a tudo aquilo que Jesus sofreu e viveu para que a salvação chegasse até nós. Portanto, se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos querer nos furtar aos sofrimentos e à perseguição. Nós não podemos querer o céu sem antes passarmos pela cruz, porque não existe glória da ressurreição sem o sacrifício da cruz. Foi assim com Jesus e deverá ser assim conosco. Mas como falar do sacrifício da cruz numa sociedade que cada vez mais afasta-se da cruz? Como falar de abnegação? Como falar de renúncia de si mesmo? Como falar de desprezo às coisas do mundo?
Como falar de desapego aos bens materiais numa sociedade cada vez mais fechada em si mesma e nestas coisas? Como propor tal mensagem a um mundo extremamente materialista? Como anunciar essa verdade aos homens que têm medo do sofrimento? Porque essa é a verdade. O homem moderno não sabe sofrer, tem medo do sofrimento e acha que o sofrimento é destruição e morte. Mas não. O sofrimento verdadeiro, vivenciado por amor a Deus e na companhia de Jesus, ele é causa de vida e não de morte eterna, mas é causa de vida eterna, porque ele abre e prepara para nós um reino, o reino dos céus. O discípulo, disse Jesus no Evangelho, não é maior que o mestre. Então nós não podemos querer trilhar um caminho que seja diferente do caminho que Jesus trilhou. Não podemos negar à nossa vida e à nossa história as mesmas lutas que Jesus trilhou e travou. Não podemos negar à nossa vida e à nossa história as mesmas lutas que Jesus travou para receber a coroa da vitória e a ressurreição. Se nós quisermos um dia estar no céu com Ele, nós precisamos passar pelo mesmo caminho, precisamos trilhar a mesma estrada. Hoje é sábado, dia em que nós celebramos a missa votiva em honra da Virgem Maria. Quando nós olhamos para a Virgem Santíssima, nós vemos que ela em nada se afastou do caminho de Jesus. Maria não sofreu fisicamente as dores que Jesus sofreu na cruz, mas unida a Ele aos pés da cruz, na sua alma ela sofreu como seu filho. A profecia de Simeão, quando ela apresentou o menino no templo, se cumpriu naquele momento. Uma espada de dor te traspassará a alma. Maria viveu cada chibatada. Maria recebeu cada cusparada. Maria sentiu os cravos e a lança penetrando no corpo de seu filho. Sentiu no seu próprio corpo. Por quê? Porque não se fez indiferente ao caminho que ele trilhou. Ela trilhou com ele o mesmo caminho. E por isso participou da sua paixão naquele momento. Então peçamos hoje a Nossa Senhora que ela nos conceda essa graça de não desanimarmos, de não movermos um pé sequer para fora do caminho que Jesus trilhou, de modo que nós também, passando por este caminho, cheguemos pela paixão e cruz à glória da ressurreição, como nós rezamos sempre na oração do Ângelus, na sua conclusão. E agora, receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.